Próxima linha que a gente vai entrar é justamente dentro da área de número 10, ou seja, de reclamações trabalhistas. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar o quantitativo de reclamações trabalhistas para verificar maiores inconsistências e os pedidos reiterados. Uma dica para vocês aqui, e agora só quem ficou até esse horário que vai receber essa dica para conseguir realizar a auditoria trabalhista. Gente, quando a empresa tem um passivo trabalhista significativo, tá? Então, quando a empresa tem um passivo significativo de reclamações trabalhistas, o que é que eu faço? Eu começo justamente aqui por esse passivo trabalhista. Eu começo dentro desse passivo trabalhista. Por quê? Ele muitas vezes já vai me indicar todas as inconsistências que a empresa tem. Então, todas as inconsistências que a empresa possui, a gente já vai analisar dentro dessa reclamação trabalhista. Fica muito mais fácil da gente conseguir realizar a auditoria trabalhista. Por quê? Eu já sei que a empresa tem falha no cartão ponto, não precisa nem o cliente me falar. Eu já auditei as reclamações trabalhistas. O que é que eu analiso dentro das reclamações trabalhistas para conseguir ter essa base? Gente, eu faço a seguinte análise. Qual que é a análise que eu faço aqui em relação a essa questão, tá? Gente, eu faço essa seguinte situação. Eu olho, tá? As reclamações, eu olho os pedidos iniciais, então eu olho as iniciais. Então, quais são os pedidos, tá? Eu olho, então, quais são os pedidos aqui que a gente tem das iniciais, perfeito? Em relação a esses pedidos da iniciais, eu vou pontuar eles, depois eu vou analisar a sentença, tá? Então, eu vou analisar dentro da sentença aqui o que é que a gente tem pedido, né? O que é que foi aqui efetivamente procedente, tá? O que é que foi procedente dentro da sentença, perfeito? Em relação ao que foi procedente, a gente vai verificar, e o que foi improcedente, eu ainda faço uma análise, muitas vezes, aqui, no que diz respeito à audiência, tá? Especificamente em relação à ata. Por quê? Com base nisso, tá? Depois pode ser que eu olhe ali efetivamente, tá? O acórdão, se teve recurso ou não. Mas eu me baseio aqui. Por quê, gente? Pode ter muitos pedidos que são aqui dentro, que são tratados dentro da audiência, mas que não são procedentes, são, na verdade, improcedentes aqui. O que acontece em relação a essa situação, quando eu analiso? Gente, o que acontece em relação a essa situação, que isso me dá muita base. Por exemplo, não é o objetivo da auditoria, mas eu mostro para o meu cliente que pode ser que ele tenha um problema de assédio moral. Já que eu estou realizando isso, eu já alerto o meu cliente em relação a essas questões de assédio moral, tá? Então, eu já trago efetivamente esses pontos. Analiso tudo isso aqui e, com base nas principais falhas que eu encontrei no contencioso, tá? Eu vou olhar, vamos assim dizer, de forma mais apurada para esses pontos dentro da minha auditoria. Se for cartão ponto, né? Então, se for jornada de trabalho, eu vou olhar para a jornada. Se for as questões referentes a salário e remuneração, vamos imaginar que tenha pagamento de salário por fora. E meu cliente nada falou. Bom, eu já sei que aqui, nas reclamações trabalhistas, a gente tem pagamento de salário por fora, né? Ou seja, eu tenho a condenação do cliente ao pagamento em relação a essas condições, ok? Então, olhem as principais condenações do cliente, tá? Dentro dessa forma. Rafaela, dá trabalho? Dá. Mas quando a gente realiza esse trabalho, pessoal, quando eu faço essa verificação, essa auditoria verdadeira nas reclamações trabalhistas, mesmo me dando muito trabalho isso, excomunal, e eu considero uma hora bem grande aqui para as reclamações trabalhistas, porque, gente, mesmo me dando muito trabalho, é a chance que eu tenho muitas vezes de entrar em definitivo dentro da empresa, de não prestar somente uma auditoria trabalhista, mas de buscar ali um contrato de assessoria mensal, de buscar uma realização de um treinamento para uma situação de assédio que esteja acontecendo dentro da empresa. Ou seja, eu mostro para a empresa o verdadeiro problema. Eu não passo simplesmente um relatório para ela, eu instigo ela. E essa é a nossa função como advogados. Então,
Por isso a importância de vocês mostrarem, demonstrarem dentro dessa linha aqui, ok? Então, não esqueçam de começar por aqui. Se a empresa tem um contencioso, gente, larga a área 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem para 10 direto, começa pela 10 e aí você vai voltar para a área 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque isso vai te dar uma base, você já vai ter conhecimento de realidade da empresa efetivamente aqui, ok? E aí, efetivamente, para a gente fechar a auditoria trabalhista, como é que a gente fecha? Com o departamento pessoal, tá? A gente pega a RAIS, autorização para desconto em folha, empréstimo de funcionários. Tem empresas aqui, tá? Que trabalham efetivamente aqui, tá? Em relação ao empréstimo de funcionários, que realizam, que acabam efetivamente, tá? Emprestando, enfim, passando uma série de questões, e aí a gente vai analisar todos esses pontos que são apresentados aqui pela empresa dentro dessa última área. Feito isso, a gente vai então, analisei cada um dos pontos, e gente, vocês já vão analisando e já vão fazendo relatório, vão analisando, fazendo relatório, analisando, fazendo relatório, consequentemente aqui um seguido do outro, tá? Porque se você analisa tudo e depois vai fazer relatório, o que vai acontecer? Você vai se esquecer, você vai ter que começar tudo de novo o processo. Então já começa a auditoria e já vai fazendo relatório, já começa e já vai fazendo relatório. Ainda que seja o esqueleto do relatório, isso fica muito mais fácil de vocês trabalharem, tá? Fica muito mais tranquilo de vocês trabalharem aqui na prática, efetivamente aqui, ok? Então, em relação a esses pontos, o que é que vocês precisam entregar para o cliente? Entregar o relatório de cada uma dessas áreas, tá? Ainda que, além do relatório ser entregue de forma clara, de forma objetiva, o que é que vocês precisam levar em consideração a isso? Vocês precisam levar em consideração a isso, tá? Que além da entrega do relatório propriamente dita, vocês precisam mostrar uma apresentação. Como é que vocês vão fazer essa apresentação? Gente, peguem os pontos mais sensíveis, mais delicados e principalmente, se vocês encontrarem essas questões, essas situações aqui dentro das reclamações trabalhistas, não hesitem, né, em mostrar aonde a empresa mais gasta dinheiro com condenações trabalhistas e como é que ela poderia simplesmente, né, resolver, solucionar esse problema na apresentação final. Por quê? Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer o cliente ferver. Ele vai falar assim, poxa, eu consigo então resolver dessa forma, eu consigo solucionar esse passivo que está aqui dentro dessa forma? Um assédio moral, um treinamento constante, uma série de situações que vocês podem realizar efetivamente aqui. Então, diante dessas questões, diante desses passos, é tudo isso efetivamente que a gente pode realizar, ok? Então, quando a gente encontra, quando a gente se depara com esses pontos, essa apresentação do relatório, da auditoria, dessa forma mais sintetizada, dessa forma mais dinâmica que eu estou falando para vocês fazerem, não aquele relatório entregue no padrão Word, mas um verdadeiro relatório ali, aquilo ali serve para gerar valor, aquilo ali serve para encantar, serve para fidelizar o seu cliente e serve também como uma oportunidade de você oferecer novos serviços para o seu cliente. Seja uma assessoria mensal, porque ele entendeu que agora ele precisa de você para dar continuidade dentro daqueles trabalhos, seja um treinamento pontual, qualquer outro serviço que você encontre a oportunidade de oferecer. E, gente, quando a gente fala em oferecimento de serviço, até adiantando um pouquinho da aula de número 4, a gente pode falar em 2 momentos aqui. Quais são esses momentos? Eu posso oferecer uma segunda venda para o meu cliente quando eu entrego um dos serviços ou quando eu verifico uma oportunidade. Gente, quando eu entrego a venda de um serviço aqui com uma auditoria e eu estou verificando uma oportunidade real, eu consegui juntar os 2 momentos efetivamente que eu consigo oferecer um novo serviço. O cliente está vendo, o cliente está custando para ele, você mostrou quanto aquilo está custando e você está mostrando que aquilo muitas vezes é mais caro para ele pagar do que ele prevenir efetivamente. Então é a chance que você tem de reverter esse cenário e mostrar e conseguir ainda novos serviços dentro da advocacia.